Bom dia, Luna. Bom dia. Entendeu o conteúdo de ontem, Luna? Ou você teve dificuldade também? Eu tive uma dificuldade, mas depois eu revi a aula, aí eu entendi. Tá. Não, porque eu coloquei uns slides um pouquinho mais claros, para vocês. Vou dar uma revisada do que eu passei ontem, para vocês poderem entender melhor, porque eu tive alguns questionamentos, tá? Aham, De aluno que não entendeu, então eu vou voltar para fixar melhor, vai dar certo. ok. Bom dia, Lara. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe, Murilo, que chegaram agora. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou retomar, tá, rapidamente o conteúdo que foi iniciado ontem sobre predicativos, certo? Então, se vocês ainda têm dúvida, aproveite esse momento para eliminar qualquer dúvida a respeito de predicativos, tá? Anotem na lateral, né, do livro, faça alguns informativos, um esquema que vocês consigam se lembrar depois do que foi falado, porque eu sei que é muita informação, tá? E, inevitavelmente, é um conteúdo que se aglomera, então, um sobre o outro, um sobrepondo o outro, certo? Então, não tem como ser diferente. Acaba englobando tudo que vocês aprenderam desde o início até agora. Nada vai ficando para trás, ok? Então, para que vocês tenham onde consultar, não se atenham apenas ao livro didático, façam algumas anotações, né? Puxa uma setinha aí, coloca algumas observações para que vocês tenham onde se apoiar depois, quando for fazer as atividades e quando vocês precisarem estudar para as avaliações, certo? Bom, eu vou puxar aqui o meu slide. Cadê? Eu coloquei algumas frases um pouco mais esclarecidas para que vocês entendam melhor o que eu estou falando, tá? Vou começar aqui do início. Depois, quem precisar, tá, do slide, quiser, porque já está tudo esquematizado, solicita que eu envio para vocês. E aí, pessoal, nós temos aí os termos da oração, tá? Esse aqui é um esqueminha só para vocês saberem como que são as ramificações deste conteúdo e por onde vocês já atravessaram, tá? Então, termos da oração. Primeiro, nós temos os essenciais, que são aqueles que, em hipótese alguma, pode faltar numa oração, que são sujeitos, né, e predicado, certo? Depois nós temos os termos integrantes, que são aqueles que completam as orações. Algumas vezes eles estarão lá, outras vezes não, tá? São os complementos verbais, complementos nominais, agente da passiva. Tudo isso daqui vocês já estudaram. Dentro de complementos verbais, nós temos o objeto direto e o objeto indireto. São os complementos do verbo, quando o verbo precisa de complemento, os meus complementos têm nome, objeto, direto e indireto. Isso aqui também já foi passado para vocês. E depois, por último, nós temos os adjuntos e o aposto, tá? O adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Esses itens aqui, nós ainda vamos estudá-los, certo? Por quê? Porque eles são acessórios, eles não são essenciais e também não são integrantes. Então, aqui há uma hierarquia. Mais importantes, não tão importantes, mais importantes também, né? E por último, os acessórios. Ou seja, o que eu preciso saber primeiro? Antes de qualquer coisa, quem é o sujeito da minha oração e quem é o predicado. E depois, todo esse restante aqui, tá? Complementos verbais, os nominais e o agente da passiva. Reconhecer o que é o objeto, se ele é indireto ou se ele é direto, certo? Por último, os meus acessórios. Como o próprio nome já diz, acessório é acessório, tá? Para você sair na rua, você tem que sair com o quê? Vestido, né? Uma camisa, um short e, sei lá, basicamente um chinelo, certo? Isso aí é essencial para você andar na rua. Você não pode sair nu, em hipótese alguma que você vai ser preso, entendeu? Então, você tem que sair adequadamente vestido. Isso é essencial. Agora, se você vai levar uma bolsa, se você vai colocar um colar, se você vai colocar uma tiara, se vai colocar brinco, isso aí são acessórios, tá? São importantes, são legais, deixa bonito, mas são acessórios, tá? E aí, na sequência, retomando o que foi explicado ontem.
predicativo. Se eu estou falando de predicativo, obviamente estou falando do predicado, tá? Então, identifiquei o sujeito, todo o restante da minha oração é predicado, verbo, complemento, certo? Ou verbo e acessório, não importa. O que tiver ali, tirando o sujeito, é predicado, tá? Então, eu tenho dois tipos de predicativo. O predicativo do objeto e o predicativo do sujeito. Mas tá, professor, o que é predicativo? O predicativo são termos que caracterizam um determinado termo da sua oração. O predicativo do objeto vai caracterizar quem? O objeto. O predicativo do sujeito vai caracterizar o sujeito. Não tem erro, tá? Depois que vocês virem os exemplos, vocês vão perceber como que é simples. Olha só. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, não enxergo muito essa cor. Olha só. A modelo é desastrada. Quem é o meu sujeito? A modelo. Aqui a modelo é desastrada. Pronto, esse aqui. Puxar a setinha aqui. É o meu sujeito. Tá? Aí vocês conseguem identificar com muita facilidade. Eu tenho um verbo nessa oração, é um verbo que nós chamamos de verbo de ligação. Por quê? Porque é um verbo que não tem relevância. Certo, pessoal? É um verbo de estado, ele está aqui para poder fazer uma ligação. Verbo de ligação, tá? Pronto. A função dele é essa. Desastrada é um adjetivo, tá? A modelo é desastrada. Então, desastrada está caracterizando, está qualificando, está se referindo a quem? Ao sujeito, ao modelo. Portanto, aqui eu tenho uma oração. Nessa oração, eu tenho um predicativo do sujeito. Tá? Eu tenho um predicado nominal. Por que o meu predicado é nominal, professora? Porque todo o foco da minha ação, do meu predicado, está no nome desastrada e não no verbo. Se o meu núcleo fosse o verbo, então o predicado seria verbal. Eu tenho um verbo de ligação. O verbo de ligação é irrelevante, tá? Então, todo o foco, toda a importância, toda a relevância está no adjetivo, está no nome. Então, o meu predicado aí é um predicado nominal, ok? Vamos seguir aqui. O sofá está sujo. Aqui eu tenho outro exemplo de verbo de ligação. Tá? É o estado do sofá. O sofá está sujo, ok? Quem é o meu sujeito? Sofá, tá claro. É o meu sujeito, tá? Este verbo, mais um exemplo de verbo de ligação. É um verbo que não tem ação, não tem importância, não tem significado, tá? E aí, sujo está caracterizando quem? Sofá, tá? Sujo está caracterizando o sofá. Quando isso acontece, que meu verbo é um verbo de ligação, é um verbo insignificante, o meu predicado é nominal. Por que meu predicado é nominal? Porque o foco, o sentido do predicado está no nome, no adjetivo sujo. Ok? Outro exemplo. Meu avô permanece internado. Tá? Então, eu tenho que analisar esse verbo. Meu avô está fazendo alguma coisa, ele está praticando alguma ação, ele está agindo. Não, meu avô está lá deitadinho, está internado. Tá? Ele permanece internado. Então, esse verbo é um verbo de ligação. O permanecer é um verbo de ligação, tá, pessoal? Então, alguns verbos que eles já são de ligação, eu não preciso fazer muita força para tentar entender o significado daquele termo ali, não. Tá? Então, quem é o meu sujeito? Meu avô. Beleza. Já identifiquei o sujeito. Isso aqui tudinho, ó, é predicado. Tudo isso aqui é predicado. Beleza. Não preciso fazer classificação do sujeito, porque nós já passamos dessa fase. O que eu tenho que analisar agora é o meu predicado. Permanece internado.
Beleza. Permanece verbo de ligação. Verbo de ligação é um verbo que não tem muita relevância. Verbo de ligação está ali só para fazer este trabalho, ligar o sujeito com o seu nome, com o seu adjetivo ou com o seu substantivo, tá? Então, qual é o nome mais importante aqui nesse predicado? Internado. Esse é o meu termo. Quem que está internado? Meu avô. Então, internado se refere a quem? Meu avô, tá? Eu tenho um predicado nominal. E se eu perguntar para vocês, quem é o predicativo do sujeito? Internado, tá? E aí, seguindo, nós temos aqui o predicado verbo nominal. Aqui sim, eu preciso de ter um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque no predicado verbo nominal, eu vou ter os dois. Eu vou ter tanto o substantivo ou o adjetivo, que faz referência ao meu sujeito, certo? Ou meu objeto, não sei, vamos ver. Que faz referência ao meu sujeito, tanto eu vou ter um verbo de ação. Então, eu tenho os dois. Então, eu vou ter dois núcleos. Eu tenho dois nomes no meu predicado que são relevantes. Tanto o verbo quanto o nome. Eu não posso tirar nenhum, porque se eu retirar qualquer um ali, vai fazer diferença no sentido da oração. Então, os dois são fundamentais. Sendo assim, eu tenho que classificá-los como predicado verbo nominal, tá? Então, vamos seguir adiante. Dolores chegou cansada. Beleza. Já sei que Dolores é o meu sujeito simples. Olha. Chegou cansada é o meu predicado. Se eu perguntar qual é o predicado dessa oração? Isso aí, chegou cansada. É o predicado. Beleza? Chegou é uma ação. Ela chegou. Tá? Chegou em casa, chegou no apartamento, chegou no trabalho, não importa. Ela chegou, ela praticou uma ação. Esse verbo é um verbo importante. É um verbo de ação. É um verbo relevante. Isso tem que ficar fixado na cabeça de vocês. Identificar se esse verbo é um verbo de atitude. Então, este verbo aqui é um verbo de ação, tá? Verbo transitivo. Chegou, não, perdão, esse verbo é um verbo intransitivo. É um verbo intransitivo. Vou botar aqui. Verbo intransitivo. Cansada está fazendo referência a quem? A Dolores, tá? Cansada está fazendo referência, está adjetivando Dolores, tá? Então, se eu tirar cansada, perde-se um pouco do sentido da minha oração, certo? Então, isso aqui é um nome, é um adjetivo. Nesse sentido, nesse caso, analisando, eu vou ter o predicado, verbo nominal, tá? E aí, se eu perguntar para vocês, qual é o predicativo do sujeito? Vocês vão ter que me responder, cansada. Tá? Cansada é o predicativo do sujeito. Cansada está se referindo ao sujeito, tá? Vamos a outro exemplo aqui. Os alunos saíram do teatro encantados. Beleza. Aluno, sujeito, saíram do teatro encantados é o meu predicado, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui um verbo que é importante e eu tenho aqui encantados, que também é importante. Encantados está fazendo referência a quem? Aos alunos. Alunos estavam encantados, tá? E foi que saiu? Os alunos. Então, todos os dois termos aqui são termos importantes, certo? Quem é o predicativo do sujeito? Encantados. Encantados é predicativo do sujeito por quê? Porque está fazendo referência a alunos, ao sujeito, tá? Saíram. É um verbo importante, um verbo de ação. Então, nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal. Eu tenho um predicativo, tá? Que faz referência
ao sujeito. Por que eu estou enfatizando isso? Porque vocês vão estudar daqui a pouco o predicativo que faz referência ao objeto, ok? Seguindo aqui, deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo, para poder nós avançarmos. Nós temos aqui o Fernando, que é o nosso sujeito, e o nosso predicado chegou nervoso, tá? Então, mais uma vez, o meu verbo é um verbo de ação, e mais uma vez eu tenho um adjetivo fazendo referência ao meu sujeito, certo? Então, não tem mistério. Predicado, verbo, nominal, ok? Professora, a senhora vai perguntar, não sei se o verbo ele é transitivo, se ele não é. Nesse momento, não. Tá? Por enquanto, nós não vamos voltar a isso. E aí sim, agora, nós vamos partir para o predicativo do objeto. O esquema é o mesmo, tá? A diferença é que, em vez do adjetivo ou do substantivo fazer referência ao sujeito, ele vai fazer referência ao objeto. Então, nesse caso, o aluno que não consegue identificar o objeto do verbo, ele vai ter dificuldade de identificar, obviamente, o predicativo do objeto. Uma coisa leva a outra, tá? Então, vamos lá. O professor deixou o João desconsolado. Deixa eu voltar aqui, porque está muito grande. Vamos lá. Vou fazer um ajuste aqui para vocês enxergarem. O professor deixou o João desconsolado. Não sei o que o professor fez, mas deixou o João desconsolado. Vamos fazer uma análise aqui, tá? Eu tenho aqui o professor. Não vai ter jeito, eu não vou ter canetinha aqui, vou ter que voltar para o slide. Deixa eu diminuir essa frase. Isso, agora acho que vai. Eu preciso da canetinha. Então, pessoal, agora eu vou aqui, ó, o professor, o meu sujeito, tá? Beleza. Deixou o meu verbo, certo? É o meu verbo. Achei meu verbo. Quem deixa alguma coisa. Deixou o quê? Deixou o João. Deixou o João. João é o complemento do verbo. João é o meu objeto, tá? Meu objeto. Meu verbo é transitivo, porque pediu complemento, tá? É um verbo transitivo direto, porque o meu objeto é direto. Se o meu verbo for transitivo direto, automaticamente o meu objeto tem que ser direto, certo? Ok. Então, aqui eu tenho um verbo, eu tenho um complemento do verbo. O professor deixou João. E aí, logo aqui na sequência, eu tenho esse termo, desconsolado. Desconsolado é um predicativo do sujeito? Desconsolado está fazendo referência ao professor? Não. Desconsolado está fazendo referência ao objeto, que é João. Tá? Então, desconsolado faz referência ao objeto. Então, aqui nesse caso, eu tenho já a setinha, eu tenho um exemplo de predicativo do objeto. Tá? Vamos à sequência. O público considera o espetáculo excelente. Dá para vocês perceberem aí que o termo em vermelho é excelente. Olha, o público aqui é o meu sujeito, tá? O sujeito. Quem considera alguma coisa ou alguém. Então, o verbo considerar é um verbo transitivo porque ele pede complemento, tá? Verbo transitivo. Verbo transitivo direto, porque eu já percebi que o meu objeto é direto, porque ele não é precedido de preposição, ele não pede, não rege preposição, tá? Então, aqui eu tenho o meu objeto maravilhoso, que é o quê? O espetáculo, tá? Objeto direto. E aí, ao lado de objeto, eu tenho o quê? Eu tenho excelente. O público considera o espetáculo excelente.
excelente é o público? Não. Excelente não faz referência ao meu sujeito. Excelente faz referência ao meu objeto, tá? Então, tá tranquilo até aí, certo? Ou seja, o meu predicado, meu predicativo é um predicativo do objeto, ok? É isso, pessoal. Acabou meus exemplos. Alguém não entendeu ainda? Alguém não entendeu? Ou tá todo mundo tranquilo? Deu para entender, tia. Deu para entender? Ficou mais claro do que ontem? Ficou, né? Vamos agora para o livro, então, pessoal. Vamos tentar fazer essa atividade aqui do predicativo do objeto, porque o do sujeito nós já fizemos até a questão 3. Então, lá na página 33, tem atividade, tá? Predicativo do objeto. Veja bem, questão 4. Observe os 2 exemplos a seguir e faça o que se pede. Maluquinho e Sugiro são amigos, tá? 2. Maluquinho julgava o amigo normal. Vamos lá. Letra A está pedindo o seguinte: destaque e classifique os verbos e os predicados de cada oração. Então, primeiro nós vamos destacar, tá? Na primeira opção, Maluquinho e Sugiro são amigos. Quem é o verbo? São, tá? Amigos, né? É o nosso predicado aí, tá? O nosso predicativo. Olha. Então, em o nosso verbo é um verbo de ligação, porque são faz parte do verbo ser, tá? Eu sou, tu és, ele é, vós sois, vós são, e são, por aí vai, tá? Então, pessoal, são verbos de ligação, certo? Nesse caso, quando eu tenho um verbo de ligação, o meu predicado, ele é um predicado nominal. Então, escrevam aí, por favor, tá? Questão 1, primeiro aí, verbo de ligação, predicado nominal. Joia? Tem alguém que saiu, pessoal? Ou todo mundo que está na aula? Aí, alguém saiu? Não, né? Deixa eu tirar uma fotinha aqui para eu saber quem é que tá. Esqueci de tirar foto de mim. Vou poder fazer uma chamadinha. E aí, na questão 2, né, na frase 2, Maluquinho julgava o amigo anormal. Beleza. No 2, o meu verbo, ele é transitivo direto. Ele pede complemento. Quem julga, julga alguém, tá? Então, aí nesse caso, se o meu verbo é um verbo de ação, o meu predicado é um predicado verbal, tá? Então, por favor, coloquem aí tudo direitinho, tá? O verbo da primeira oração é de ligação, o verbo da segunda é um verbo transitivo. Primeiro predicado é nominal, segundo predicado verbal. Beleza? Lá na letra B, classifique a função da palavra amigo em cada oração. Lá na primeira oração, Maluquinho e Sugiro são amigos. Amigo é predicativo do sujeito, tá? Um amigo é predicativo do sujeito. Já lá na frase 2, Maluquinho julgava o amigo anormal. Anormal, aqui, é predicativo de quem? Do objeto. Que faz referência a amigo, que é um objeto, tá? Então, por favor, coloque aí. Na frase 1, amigo é predicativo do sujeito. E na frase 2, amigo é um objeto. E aí nós temos anormal, que é predicativo do objeto, tá? Na letra C, agora, observe a palavra anormal na segunda frase. A quem ela se refere? Ela refere-se a quem? O objeto direto, o amigo. Portanto, é um predicativo do objeto. Estou correndo, tá, pessoal? Para poder dar tempo de nós fazermos aí, pelo menos um pouco desse exercício, pelo menos a página inteira, né? Vamos ver se dá. Bom, vamos à letra D, lá na página 34. Com base em suas conclusões,
assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a respeito do predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Tanto o predicativo do sujeito quanto o predicativo do objeto ocorrem em orações com predicado nominal? Não, senhor. Tá? Como que eu vou ter uma frase que o predicado é nominal e eu vou ter um objeto? Não, não tem como, tá? Porque no predicado nominal eu tenho um verbo de ligação, não tenho um verbo de ação. Eu tenho um objeto, eu preciso de um verbo transitivo. Então, tá errado essa questão, coloquem F aí, tá? O predicativo do sujeito está presente em orações com predicado nominal? Sim. Por quê? Porque numa oração predicado nominal, o foco está no nome, tá? E não no verbo, certo? Então, verdadeiro. O predicativo do objeto ocorre em orações com predicado verbal? Claro, eu preciso de ter um verbo transitivo ou transitivo, eu preciso de um verbo, tá? De ação para que eu tenha aí, intransitivo não, pelo amor de Deus, um verbo transitivo, indireto ou direto, para que eu tenha um objeto, certo? Para possivelmente um predicativo do objeto, tá? Então, verdadeiro. Na sequência, eu tenho o predicativo do objeto, sempre acontece com verbos transitivos, uma vez que somente esses verbos pedem complemento, com certeza, verdadeiríssimo, tá? E aí, na sequência, nós temos aí, tá, pessoal, uma explicação, um box explicativo, com algum exemplo certinha, tudo certinho para vocês lerem depois, para que vocês possam aí estudar em casa a respeito desse conteúdo, tá? Então, nós vamos passar por ele, porque nós já fizemos isso no início da aula. Na questão 5, nós temos assim: que palavra ou expressão está sendo qualificada pelo termo grifado em cada uma das frases? Identifique-a e classifique-a em sujeito ou objeto direto. Então, vamos lá. Elegeram Gabriel representante de turma. Então, vamos lá. Quem é o nosso sujeito? Peraí, elegeram Gabriel representante de turma. Ok. Gabriel, quem é o representante de turma aí, pessoal? Gabriel. Qual é a função de Gabriel nessa oração? Elegeram quem? Elegeram Gabriel. Então, Gabriel vem após o verbo. Nesse caso, ele é objeto direto, tá? Ele é o objeto, Gabriel é o objeto do verbo. Ele é um complemento do verbo. Deixa eu ver aqui. Letra B. O amor de mãe é verdadeiro. Ô tia, a resposta da A fica como? Gabriel, objeto direto. Ok? E vou sublinhar representante de turma. Certo? Vamos lá. O amor de mãe é verdadeiro e puro. Ok, pessoal? O amor de mãe aí é o quê? Qual é a função de amor de mãe? Qual é a função que ele exerce aí nessa oração? Função de sujeito. Tá, pessoal? Coloquem aí. Amor de mãe exerce a função de sujeito. Coloca só sujeito, para a gente andar mais rápido. Letra C. O município finalmente elegeu Otaviano vereador. Ok? Elegeu quem? Otaviano. Ou seja, Otaviano é o quê? É o objeto. Ele é objeto porque ele é complemento de elegeu. Quem elege, elege alguém. Certo? Otaviano é um objeto direto. Tá? Letra D. Os adultos consideram as crianças barulhentas. Mais uma vez, eu tenho um exemplo de objeto direto. Quem é o nosso objeto direto aí?
as crianças. Nosso verbo é consideram, quem considera, considera alguém, considera quem? As crianças, tá? Então, as crianças é o objeto do verbo que está complementando o verbo. Objeto direto. Letra E. Deixa eu ver o horário antes que alguém invada a nossa aula aqui. Vocês dois serão muito felizes, tá? Então, quem é aí o nosso sujeito? Vocês dois, tá? Quem serão muito felizes? Vocês dois. Então, vocês dois exercem a função de sujeito. F. As águas pareciam poluídas, ok? O que pareceu poluídas aí? As águas. Então, as águas também aí tem a função de sujeito da oração, certo? E aí, na questão 6, assim, pessoal, analise os termos destacados a seguir e classifique-os em predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Pessoal, façam aí esse exercício, que não vai dar tempo de nós fazermos aqui. Dê uma olhada no que está em negrito e vê se esse termo que está negritado, ele faz referência ao sujeito ou ele faz referência ao objeto. Coloquei aí que eu tenho certeza que agora vai ficar mais fácil para vocês fazerem, tá bom? Vou encerrando por aqui que já deu a nossa hora. Um abraço, um beijo, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.